Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um outro mito que envolve a endometriose. A gente sempre escuta de pacientes e de diversas mulheres que sempre que a gente opera a endometriose, um dia a doença vai voltar. Isso é relativamente um mito. Na verdade, em alguns casos pode realmente voltar, mas não obrigatoriamente. Tem algumas mulheres que foram operadas pela doença e ficam anos, décadas sem que a doença volte. É óbvio que a gente não sabe ou não consegue prever em qual a doença vai voltar e em qual ela não vai voltar. Mas existem algumas ferramentas que a gente tem e que devem ser utilizadas que diminuem a chance da endometriose voltar lá para frente. E quais seriam essas ferramentas? Primeiro é a cirurgia em si. Hoje em dia a gente sabe que uma cirurgia para endometriose, ela deve obrigatoriamente remover todas as lesões de doença. Ou seja, quando a gente vai para a cirurgia, a gente vai para a briga. A paciente sai da mesa de operação sem endometriose, ou seja, curada da doença. Isso é obrigatório hoje em dia quando a gente fala em cirurgia. E muitas das pacientes que falam que a doença voltou, na verdade a gente acredita que a doença pode não ter voltado, a doença pode não ter sido removida inteiramente. Então o primeiro passo é esse, uma cirurgia bem detalhada para remover todas as lesões de endometriose. E como é que a gente faz isso? É obrigatório antes da cirurgia também que a paciente tenha um exame de imagem bem feito para mapear a pelve. Então, quando a gente vai para a cirurgia, a gente já tem toda a estratégia cirúrgica traçada. Eu já sei aonde tem lesão, então se tem lesão no intestino, eu tenho um cirurgião habilitado a remover lesão no intestino, se tem na bexiga ou nos ureteres, a mesma coisa. Então esses são os dois principais passos para diminuir a chance da doença voltar. Um exame de imagem com uma programação cirúrgica bem feita e uma cirurgia também de alta qualidade, onde a gente remove todos os implantes. Depois vem a parte do pós-operatório. A causa da endometriose a gente não conhece ainda. Se é imunológica, se é genética, se é ambiental, muita coisa ainda precisa ser conhecida. Mas uma coisa a gente sabe, endometriose é uma doença que precisa de menstruação para acontecer. Então, se eu remover todas as lesões e permitir que essa paciente volte a menstruar de uma forma espontânea, a chance da doença voltar, obviamente, é maior. Então, no pós-operatório, que a gente chama de imediato, a gente usa uma medicação que é o análogo do GnRH, o mais frequentemente utilizado e o que é dispensado pelo governo é o Zoladex. E aí existe todo um pavor das mulheres em relação ao Zoladex, e eu vou explicar isso em outro vídeo, e já tem o texto no meu blog, onde a gente desmistifica um pouquinho os efeitos colaterais dessa medicação. Então a gente utiliza o Zoladex por 3 a 6 meses no pós-operatório, e depois disso a gente usa uma pílula anticoncepcional comum para tentar bloquear a menstruação. Ou ela deixa de menstruar, ou ela menstrua pouco. Ela vai voltar a ter suas menstruações regulares quando ela quiser engravidar, que aí, obviamente, a pílula é suspensa. Então, esses são os principais passos ou ferramentas para que a chance da endometriose voltar seja mínima. Preparação pré-operatória com exame de imagem bem feito, uma cirurgia bem feita, um pós-operatório com o uso do Zoladex, principalmente em casos de doença avançada, e depois um pós-operatório de longo prazo, onde a gente vai bloquear ou diminuir o número de menstruações dessa mulher.